benefícios pagos com ingratidão. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Só uma pergunta, por que vocês sentam tão longe? Se eu não conhecesse aquela turma, eu ia dizer que é a turma dos rebeldes, capitaneada pelo seu Carlos Aldir. Talvez seja para não deixar ninguém fugir, né? Pode ser, o Carlos. Gente, é uma alegria estar aqui sempre aos sábados com vocês. É um carinho muito grande por essa doutrinária, por essa equipe. Nós estamos aqui hoje substituindo o Fernando Cruz, que teve um imprevisto, não pôde vir, então nós estamos aqui. Eu vou contar algo só para vocês. Ele me avisou na quarta-feira que não poderia, eu falei, então amanhã de manhã a primeira coisa que eu vou fazer é escolher um tema para já organizar o negócio. Mas quarta-feira, do final da tarde, assim, aconteceu um negócio com algumas pessoas da família que me deixaram meio incomodadas, né? Assim, incomodou. Tá, dormi, acordei, tomei meu café, a primeira coisa que eu fiz agora, eu vou abrir o Evangelho e vou escolher um tema. O tema que abriu, adivinha o que foi? Uma resposta para a minha incomodação, o meu desconforto, a minha revoltinha do que tinha acontecido. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês algo, né? A aulinha é para mim mesmo. É para mim mesmo. Não, é uma aulinha. Porque a gente brinca puxão de orelha, né? Mas a gente tem que mudar um pouco. Todos nós estamos aqui na Terra para nos educarmos. Não é castigo, né? Não é pagar os pecados. A Terra é uma grande escola. Então, todos os recursos da vida que Deus nos manda é para nos educar. Até mesmo o título dessa palestra, que é Benefícios Pagos com a Ingratidão. Difícil a gente entender, né, que um gesto de ingratidão é um instrumento educativo para nós. Mas vamos lá. Está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu lembrei também do slogan do pessoal do Evangelho Redivivo. Vocês me ajudem se eu não falar ele correto. O Evangelho tem que ser conhecido, meditado e vivido. Esqueci alguma coisa? Não. Então, tem que ser conhecido o Evangelho de Jesus, termos reflexão e vivenciar. Aqui, nesse momento, a gente está tendo contato com o Evangelho. Porque a gente acha que conhece Jesus, o Evangelho, e a gente não conhece. Tem inúmeras passagens, textos que, não sei vocês, mas eu ainda me surpreendo. Como que eu nunca li isso aqui? Eu nem tinha ouvido falar. E outros tantos que a gente já leu inúmeras vezes e parece que é a primeira vez que você está lendo. Nossa, eu não tinha visto essa palavrinha aqui, esse contexto, essa pergunta, essa colocação. Então a gente tem que estar sempre estudando, conhecendo o Evangelho e daí refletir acerca, para daí a gente poder vivenciar. Não tem outro caminho. Então, Allan Kardec, no capítulo 13, ele coloca: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Alguém aqui não conhece essa passagem? Ela é relativamente conhecida, né? Não só no meio espírita, mas nos meios religiosos. Kardec colocou alguns temas aqui que eu faço questão que a gente leia. Fazer o bem sem ostentação. Os infortúnios ocultos, que são aquelas dificuldades, dores dos outros que não são assim vistas, reconhecidas pela sociedade, mas que existem. O óbolo da viúva, que vai falar que não é quantidade nem grandeza do auxílio, mas aquilo que parte sincero do nosso coração, mesmo que pouco. Convidar os pobres e estropiados, dar sem esperar retribuição. Isso são comentários de Kardec. Aí depois vem as instruções dos espíritos acerca um pouco desse tema. A caridade material e a moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, que seria o tema que o Fernando Cruz ia falar conosco aqui, e os benefícios pagos com a ingratidão, que foi o escolhido para nós conversarmos.
Quem aqui já não tentou ajudar alguém e não recebeu esse gesto com ingratidão? Ninguém. Por quê? Porque faz parte do planeta Terra essas experiências. E isso é importante, tá? Porque a gente acha que só acontece com a gente. A ingratidão, a intolerância, não é, acontece com todo mundo. Uma segunda pergunta, quem aqui já não foi ingrato com o benefício que alguém fez pra gente? Eu não. Porque a gente nunca olha, né? A gente só olha o que o outro faz, a gente nunca faz a pergunta reversa. Com certeza já fomos ingratos. E muitas vezes não perceber, porque a ingratidão muitas vezes é um gesto inconsciente mesmo, que ela está ligada ao egoísmo, ao orgulho. A gente faz sem se perceber. Só depois que a gente vai amadurecendo, vamos dar um exemplo de quando a gente é jovem com os nossos pais. Quando a gente já é pai, avô, a gente olha para trás e não pensa assim, nossa, eu fiz igual com meu pai e com a minha mãe. Também fui ingrato, também não reconheci. Por quê? É o tempo, a experiência. Isso vale para nós como espíritos em processo educativo. Estamos no educandário. Aí Kardec, como educador, ele começa como? Fazendo uma pergunta. A terceira pergunta aqui. Quem nunca se revoltou? E quem nunca pensou assim, não ajudo mais ninguém? Foi assim que eu fui dormir na noite anterior, entendeu? Então vou ajudar mais ninguém. De um jeito, a gente dá conselho, ajuda, aí faz tudo ao contrário, ou volta a fazer tudo que fizeram antes. Não vou. Aí de manhã veio a resposta. Aí Kardec pergunta assim, item 19 do capítulo 23. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Olha como a gente é. Eu não vou mais me envolver porque não quero topar com o ingrato. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, acho que é na parte 3, que fala das virtudes, fala assim, muitos de nós deixamos de fazer o bem porque topamos com os egoístas. Como o outro é egoísta, eu não vou ser bom. Então esse assunto, essa pauta já está há um tempão em nossas vidas. Estamos nos educando, então temos que parar para pensar. Que não é porque a maioria é egoísta que a gente tem para não sofrer ser egoísta também. Não é porque a maioria é ingrato que a gente vai deixar de ser bom, de praticar o bem. Vamos ver o que os Espíritos respondem em 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, o Espírito vai fazer uma reflexão por que a gente se revolta, por que a gente quer parar de ajudar quando aquele que a gente ajuda não corresponde com as nossas expectativas. Porque às vezes a gente não quer nem um obrigado, ou não quer, a gente só quer muitas vezes que o outro faça do jeito que a gente acha que tem que ser feito. Nesses casos em nós, há mais egoísmo do que caridade. Visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Também no Livro dos Espíritos eles falam assim, qual é a maior das virtudes? Agir de forma desinteressada, em qualquer situação, com qualquer pessoa. Agora eu vou fazer uma pergunta, é fácil isso? Não, a gente às vezes nem sabe fazer. Talvez nós já estejamos fazendo esses exercícios, mas daqui a pouco a gente já se pega de alguma forma tendo um interessinho, né? Nem que pequenininho. Mas é importante isso, a gente já ter noção do que a gente sabe, do que a gente não sabe, do que a gente pode, do que tem que perseguir, assim que a gente vai se aprimorando. Então, quando nós reagimos com essa revolta frente à ingratidão, o primeiro sentimento que a gente tem que reflexionar é meu egoísmo. Se eu ajudei o outro, eu ajudei. O que ele vai fazer com essa ajuda é problema dele. É difícil, mas a gente tem que trabalhar. Nem que seja só daqui, que o coração ainda está incomodado, mas a razão. Não, deixa.
Ele é livre, eu dei a instrução, eu dei o dinheiro, eu dei o remédio, eu ouvi, agora o que ele vai... É um exercício. Mas não é só o egoísmo que faz com que a gente desista de querer ajudar um ingrato. Tem um outro sentimento. Qual que vocês acham que é? Orgulho. Tá sempre junto, né? Se é egoísmo, é o orgulho. Há também o orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés, dando testemunho do seu reconhecimento. Então a gente, na verdade, quer que o outro reconheça que o conselho foi bem dado, que o dinheiro foi bom, que eu estou fazendo tudo do jeito que você mandou. No entanto, seria ajudar o outro e não esperar que o outro haja da mesma forma. Aquele que procura na terra recompensa o bem que pratica, não o receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não busca no mundo. Aqui cabe uma reflexão assim, ó, de nós fugirmos dos conceitos do mundo que seja ajudar. Nós temos que procurar as orientações de Jesus. Que tem muitas teorias no mundo de como ajudar, de como fazer a caridade. Quantas pessoas acham que ajudar a pessoa que está pedindo dinheiro na rua é não dar nada? É virar a cara, é chamar a polícia. Às vezes ela está de boa intenção, porque é a orientação que ela tem, que ela aprendeu. Mas segundo o Evangelho de Jesus, não é por aí. E assim em inúmeras, porque nós ainda estamos encharcados dos conceitos da terra, do aqui e agora. Então é importante a gente ter essa consciência para quê? Para realmente buscar o Evangelho e ver qual o caminho que a gente vai ter que começar a aprender a trilhar. Primeiro nas ideias, para depois ir permeando o nosso coração, até que vai chegar o dia que vai ser natural, espontâneo. Quando alguém chegar na rua e pedir algo para a gente vai saber como fazer. A hora de dar o dinheiro, a hora de dar a comida, a hora de dar um abraço, um sorriso, um conselho, de levar para o médico, ou de dar tipo, não é assim. Assim é com todas as outras coisas que vão acontecendo conosco. No capítulo seguinte, os Espíritos vão dar uma aula para nós de autoconhecimento. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Um parágrafo aqui, fraco, gente, pode ser nesse momento que ele está fragilizado, mas no dia de amanhã, ao contrário, eu estarei fraca e ele será o forte na relação. Isso é importante para nós diminuirmos um pouco a nossa soberba e o nosso orgulho, de acharmos que a gente é sempre superior a todos. Não é. Hoje, talvez eu tenha uma situação financeira, uma situação emocional, familiar, espiritual, que me dê condições de levar um pouco de auxílio a uma pessoa ou mais pessoas. Mas isso, gente, para mudar, ó, é rapidinho, né? Vem uma perda familiar, um revés financeiro, uma saúde, e a gente se desestrutura e cai por terra. Quantas dessas pessoas em situação de rua, estão em situação de rua, tinham profissões consideradas na sociedade de alto destaque, situação financeira, mas por um revés de vida caíram numa depressão, num quadro de saúde mental que se agravou e acabou nas ruas, desempregado, na droga e está assim. Talvez a gente não vá chegar numa situação, mas vai em outras. Então, hoje nós somos os fortes, entre aspas, mas não vamos nos achar superior a ninguém. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem.
Aqui está o exercício de autodescobrimento, de autorreconhecimento, de autoeducação. Deus tudo vê, tudo provê. Se isso está acontecendo, é o quê? Um papel também de educação. O outro, né, ali amar a Deus, todas as coisas, o próximo é a si mesmo. O próximo é a ponte para o autoconhecimento. Para aprender a nos amarmos, nos reconhecermos o outro. Seja na família, na via pública, na casa espírita, no trabalho, sempre, gente. A gente se pega em umas situações, para que isso? Né? É por quê? O que a vida está querendo me ensinar? Porque tudo na vida é para nos tornarmos o quê? Pessoas melhores. Então é perseverar no bem, indiferente se o outro está reconhecendo ou não, tá ou não importa o outro. Aí é a hora de ser um pouquinho egoísta, vocês não acham? Eu quero me safar, eu quero sair dessa. Eu quero, né, sair desse... Não é ruim ter esses sentimentos de raiva, de orgulho, de egoísmo, de revolta. É ruim, a gente não quer mais. Então, quando eles nos cercarem, não quero sentir mais isso. E só tem um antídoto, é o caminho contrário. Então, eu vou perseverar no bem. E às vezes a vida vai fazer a gente perseverar sempre com aquela pessoa, sempre naquela mesma situação. Quando muda um pouco, a gente até se distrai, né? Mas geralmente é com a mesma pessoa. Seja a beneficência material, né? Porque tem a caridade material, mas tem a de ordem moral. Então você ouve aquela pessoa, sempre a mesma conversa, a mesma história. Depois ainda a pessoa fala mal de ti, que tu deu o conselho errado, que tu falou errado, que não é? Mas tu tem que perseverar. Aprendendo a ouvir as pessoas, atenderem suas necessidades, porque a beneficência, a caridade, né, são vários nomes, né, são vários estágios. É o que também? É um processo educativo da gente sair um pouquinho da gente para ver o outro. É bom quando a gente consegue, né? Às vezes é só um pouquinho, mas quando a gente consegue, a vida se amplia. Meu coração fica mais leve, porque eu parei de pensar um pouco em mim e olhei o outro. Não importa quem é o outro, não importa se é esmola na rua ou coisas mais intrínsecas, mais complexas, mais internas. E sabeis porventura se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente e com o tempo germinará. Olha que importante isso aqui. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não para os outros. Quando a gente ajuda os outros, a gente está interessado na gente. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem ser esquecidos neste mundo, mas quando se desembaraçar do envoltório carnal, o espírito que recebeu ajuda se lembrará deles, e essa lembrança já será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida em outra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vereis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Mas a gente ainda não tem essa certeza. A gente ainda vacila. Como o outro não reconheceu o bem que eu fiz, o esforço que eu fiz não valeu de nada. E não é. A gente tem que ter essa certeza. O bem, ele é o bem. Porque o mal não existe, é criação nossa. O bem é a lei de amor de Deus. Então, esse é que fica. Então, nós temos que aprender a ter um olhar da imortalidade, que é o que ele está falando aqui. A gente só vê o presente. Hoje não reconheceu, mas numa próxima, no mundo espiritual, reconhecerá, porque vai ter a maturidade. Eu não dei o exemplo nosso de quando somos jovens, que não compreendemos os pais e somos ingratos, e depois na idade madura reconhecemos. Assim é na vida também.
Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito bem desinteressadamente, sem que as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conheceis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admirariais muito mais a sabedoria e a bondade de Deus, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Aqui ele está falando uma outra palavrinha-chave que muda as nossas vidas, que é a reencarnação. Duas palavras importantes todos os dias em nossa vida, que evitam muito sofrimento. Dor, todo mundo passa aqui na Terra, mas sofrimento é a maneira como nós encaramos essas dores. Agora eu aprendi, Patrícia. Né? A imortalidade e a reencarnação, construindo esse entendimento, nos ajuda a ter condições, maturidade, fibra para enfrentar as dores da vida. Então ele falou aqui da reencarnação. Nossos caminhos não se cruzam à toa. As atividades que nós nos envolvemos, beneficentes, não importa onde e com quem, são laços às vezes profundos do passado, situações que nós não aprendemos e que estamos repetindo para aprender, situações que nós cometemos grandes equívocos conosco e com os outros e que hoje vêm para nos educar, para nos melhorarmos. Então a ingratidão frente a isso, deixa de existir. Tu não vai ver ingratidão, tu vai ver os benefícios ao nosso crescimento espiritual como espíritos imortais, reencarnando inúmeras vezes para aprender. E que hoje essa pessoa não me retribuiu, mas no futuro eu vou retornar a estar com ela e esse processo vai ser diferente. Outro ponto importante que ele falou ali um pouquinho antes, que eu queria ressaltar, que eu achei bem importante no texto: quantas vezes nós vemos criaturas dedicadas ao outro, abnegadas, e nós não entendemos por quê. Aquela criatura traz lá no inconsciente, o compromisso consigo mesmo de reparar a ingratidão que teve com aquele indivíduo. Por isso que hoje ela faz, é uma dedicação, um auxílio, um amparo que a gente não entende. Esse indivíduo está reparando em si, em sua consciência, gestos ingratos que teve para com ela. Aí por isso que a gente não deve dar palpite, dizendo assim, deixa de ser boba, deixa de ajudar. Não nos metemos. Porque aquela pessoa está sanando sua consciência, está educando seu coração e retribuindo aquilo que um dia ele não conseguia dar e agora ele consegue dar. Nós vamos encerrar. Então, duas coisas que a gente pode tirar, né? Assim, um resumo. O efeito do bem no outro, qual que é? Nós, ajudando o outro de forma desinteressada, como falou o texto, nós estamos ajudando para o adiantamento moral dele, mesmo que ele não esteja entendendo, mas um dia ele vai despertar e vai reconhecer que o bom é ser bom, é fazer as coisas boas. E o outro, o efeito do bem em nós, que é nos ensinarmos a ser perseverantes e agir de forma desinteressada. Chico Xavier dizia assim: todo aplauso externo é ilusório. Nós temos que buscar o reconhecimento da nossa própria consciência. Quando procuramos o reconhecimento de que eu fiz o que eu podia, da melhor forma que eu podia, se o outro vai reconhecer ou não, deixa de ter relevância em nossas vidas. Mas é exercício, né, gente? Essas são coisas que a gente tem que ter a teoria para poder botar em prática. Agora, eu vou ler uma poesia do Cassimiro Cunha, Ao Servir. Na sementeira do bem, nas linhas da compaixão, não te limites a dar remédio, agasalho e pão. Ergue a mensagem fraterna da bondade e da esperança e espalha primeiramente as bênçãos da confiança. Ajuda com discrição, não te comportes a esmo. A chaga dos semelhantes podia estar em ti mesmo.
Recolhe a criança em sombra, relegada ao desalinho, qual se tivestes nos braços o corpo do teu filhinho. Escuta os velhos da estrada, que por tristes sofrem mais, como se ouvisses pulsando o coração dos teus pais. Junto a qualquer sofredor, em vez de lamentação, estende a alegria que ele é sempre o nosso irmão. Todos somos um dos outros, toda a terra é nosso lar. Sê como o raio de sol que ajuda sem perguntar. Não ampares reprovando, toda malícia é cruel. Socorro com reprimenda é pão recheado a fel. Semeia luz no teu campo, não durmas em teu arado. Seguimos perante Deus, todos juntos lado a lado. Se atendes à caridade, não te esqueça cada dia que é preciso servir sempre como Jesus serviria. Cassimiro Cunha. Muito obrigada.